Boa noite a você que tomou seu tempo agora para adorar esse maravilhoso Deus. Que bom é ter esse Deus em nossas vidas, né? É bom poder saber que Ele é por nós, principalmente no contexto em que nós vivemos, né? Mas nós temos uma esperança maior. Nossa esperança não é nas soluções terrestres, mas é na solução celestial, que é o reino do nosso Deus. E é por isso que nós o adoramos sem limites. E nós iremos cantar agora dessa adoração, porque realmente temos que adorar esse Deus sem limites, né? E na sequência nós vamos continuar cantando, porque Ele é o quê? Ele é digno desse louvor, não é? Digno de Deus louvor. não é digno de louvor, não é mesmo? E nós queremos que o Santo Espírito esteja presente em nós, para que possa levar esse louvor, transformar esse louvor, o meu louvor, o seu louvor, num louvor digno, e possa levá-lo ao Santo dos Santos. Então, aí onde você está, na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, louve ao Senhor, vamos adorá-lo neste momento. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, digno de toda glória. E se você também assim o pensa, louve ao Senhor na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja.
de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Assim como você está, oremos ao Senhor. Grandioso e eterno Pai, Tu, Senhor, na Tua infinita sabedoria e também na Tua infinita misericórdia, Senhor, estabeleceste um santuário, ó Pai. Um santuário celestial e trouxeste até nós, Senhor, um modelo dele. Fizeste um santuário terrestre, Senhor. Mas acima de tudo, ó Pai, Tu nos transformaste, Senhor, no Teu santuário e veio até nós e habita entre nós, Senhor. Obrigado por essa dádiva, ó Pai. Por isso que nós te imploramos, Senhor. Nós te rogamos, Senhor. Habita em nós. Não permita, Senhor, que nós deturpemos o Teu santuário. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos fazer deste corpo que Tu nos deste um santuário e Tu possa habitar no meio dele, ó Pai. E transformá-lo, Senhor, para que nós possamos um dia, Senhor, ser dignos de morar contigo nas mansões celestiais. Fica conosco e envia o Teu Santo Espírito sempre a estar ao nosso lado e a estar em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
E nesse sentido, vamos pedir agora que esse Santo Espírito continue conosco, cantando e louvando esse Deus maravilhoso. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Louve ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença Prove ao Senhor. eu provei e vi o mais doce amor
Nós te agradecemos, Senhor, porque já sentimos a sua presença aqui neste lugar e com certeza também os nossos amigos que nos acompanham podem experimentar aquilo que temos sentido aqui deste lugar nas suas casas. Porque o Senhor não habita apenas em templos humanos, mas o Senhor habita primeiramente também em nosso coração. E por isso nós queremos sentir a Tua presença onde quer que estejamos, seja em nossas casas, nos nossos quartos, em qualquer compartimento de onde estivermos, que possamos experimentar a Tua presença real em nossas vidas. Que nesta hora que iremos iniciar o estudo da Tua Palavra, queremos rogar que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente e compreensão, para que juntos possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala conosco. É a nossa oração e o nosso pedido nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, que alegria estar com você em mais este momento de estudo da Palavra de Deus. Tenho certeza que tem sido momentos enriquecedores para você e para sua família. Por isso, desde já, eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui conosco. Queremos desejar as mais cordiais boas-vindas para você que se conectou conosco através deste canal, Adventistas Vilas do Atlântico. É bem verdade que você está conosco, mas nós não queremos que apenas você esteja conosco. Mas você pode ser um agente de compartilhar, de transformar a vida de outras pessoas que também podem ser alcançados por esta mensagem, por este estudo especial sobre o santuário. Por isso, desde já, eu gostaria de convidar você a fazer pelo menos duas coisas. Primeiramente, eu gostaria de convidar você a deixar o seu legalzinho aí no vídeo do nosso canal, porque isso facilita para que outras pessoas possam ser alcançadas. À medida em que você coloca que você gostou do conteúdo, o YouTube, o canal vai entender que essa mensagem é relevante e vai compartilhar, vai espalhar também para outras pessoas. Então você pode deixar aí o seu legalzinho aí no vídeo. Mas mais do que isso, também você pode compartilhar com outras pessoas. Então você pode clicar aí no linkzinho e compartilhar com seus amigos, para que outras pessoas também possam ter acesso a este conteúdo. E que conteúdo é esse? Estamos estudando essa série sobre o santuário de Deus. Na semana passada nós começamos o estudo falando sobre o santuário celestial e vimos que Deus ele tem um santuário no céu. Antes de tudo, antes de existir um santuário terrestre, vimos primeiramente que existe um santuário no céu. E é neste santuário que Deus ele é honrado, é nesse santuário em que está estabelecido o seu trono, a sala do trono de Deus. Também vimos que o santuário é um lugar de juízo, de adoração. No santuário de Deus, ele comanda todo o cosmos, é lá que ele coordena todo o universo, e é de lá que Deus, então, ele também é adorado. Além disso, também, vimos na semana passada que no santuário foi onde começou um grande conflito cósmico. Vimos, então, que é de lá que aconteceu uma rebelião, e que essa rebelião envolve a mim e envolve a você. Hoje, então, vamos continuar o estudo desta noite, falando sobre o segundo tema. E o segundo tema tem que ver com o santuário terrestre. Então, você não pode perder. Então, senta aí onde você está, pega a sua Bíblia, uma caneta, um papel, um caderno, onde quer que você queira anotar. Não sei como você vai fazer, mas esta é a hora de você participar conosco. Então, participe tomando a sua Bíblia, um meio para você anotar, escrever o que foi interessante para você, para poder construir o conhecimento da palavra de Deus, que de maneira poderosa vai poder transformar a sua vida e a minha vida também. Então, pega a sua Bíblia, uma caneta, um papel, onde você queira anotar, um celular, tome neste momento para juntos estudarmos sobre o santuário terrestre. Quando nós pensamos neste mundo, nós podemos notar que aonde nós vivemos é um lugar que está envolto de muitas guerras, muitos conflitos. A verdade é que quando nós olhamos para o nosso lado, quando ligamos a nossa televisão, parece que descortina-se então várias cenas de horrores. Ligar hoje a televisão e sintonizar em um jornal, um telejornal, percebemos que muitas notícias ruins acabam sendo despejadas sobre nós. A verdade é que nós não vivemos em um mundo estável. Há muitas guerras, muitos conflitos, há fome espalhada em diversos lugares e o índice de fome cada vez mais cresce. Inclusive no tempo em que estamos vivendo de pandemia e de todo esse contexto de colapso da saúde pública, percebemos então que muitas pessoas também têm sido afetadas e estão passando muita fome. E isso antes da pandemia e bem como também nesse período pandêmico. Mas além da questão da fome, percebemos também questões envolvidas na natureza. Muitas enchentes, muitos problemas relacionados a isso. Ultimamente tem chovido bastante aqui na região de Salvador e região metropolitana. E temos visto que muitas famílias têm sido ilhadas, né? Têm alagado, perdido as suas casas, os seus imóveis, por conta da chuva que tem caído e trazendo muito transtorno para muitas pessoas. A verdade é que vivemos em um contexto que parece que as coisas não estão bem ajustadas.
Parece que o mal é algo que a gente não sabe apenas cognitivamente. Apenas a gente sabe mentalmente que o mal existe, mas a gente sente o mal. É sensorial, é perceptível. A gente constata que o mal faz parte da nossa convivência. As coisas ruins acontecem e a gente vive em meio a todo esse caos, a este colapso. Mas como é que então, este mal que nós temos visto, tantas mortes, tantos problemas acontecem, como é que esse mal surgiu? Na semana passada a gente começou vendo que o mal, o pecado, começa no coração de um anjo criado livre, que vivia no santuário de Deus. E lá no santuário de Deus ele tenta profanar esse santuário quando ele estabelece a sua rebelião juntamente com a terça parte dos anjos. Frente a esta guerra, frente a este conflito, Jesus então assume as suas hostes celestiais e começa então uma grande guerra. E nessa guerra, Jesus vence e Satanás é expulso do céu juntamente com seus anjos. Só que a história não termina por aí. A Bíblia vai dizer que Deus, lá no Gênesis, havia criado a terra. E essa terra, Deus, quando ele vem criar, ele cria, ela estava sem forma e vazia. E nós vimos aqui na semana anterior, quando nós estudamos aqui na série Restaurados em Cristo, que na criação, Deus está colocando então forma, aquilo que não tem forma, está preenchendo aquilo que estava vazio. Ele vai reverter a situação que a terra era antes de ser criada, sem forma e vazia. Só que quando nós olhamos para a criação, percebemos por similaridade que a criação da terra, e especificamente o Jardim do Éden, ilustra muito a ideia de que Deus aqui está criando um santuário. Quando nós pensamos no santuário, geralmente a gente pensa no santuário israelita, que foi construído no deserto. E de fato, este é o santuário de Deus, o santuário terrestre. Só que este, segundo o que nós temos visto na Bíblia, este não é o primeiro santuário que Deus ele cria. Parece-nos que o desejo de Deus sempre foi habitar com os seus seres, com os seres criados. O desejo de Deus sempre foi estar perto, nunca quis estar longe. E por isso, na criação, parece que Deus está estabelecendo o seu primeiro santuário. E o primeiro santuário, pelo que nós percebemos aqui, é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden parece ser o santuário primeiro. E há muitas relações entre o Éden e o santuário. A maneira com que o Éden é criado, a maneira com que ele é estabelecido, parece nos apontar que o Éden era o primeiro santuário. Entendemos isso quando nós olhamos, por exemplo, para a ideia de que apenas em um lugar a Bíblia fala de um processo de criação que envolveu um período de 6 dias, que é na criação. Quando você olha para a Gênesis, você percebe que em 6 dias Deus está criando. E em cada dia aparece a expressão, e Deus disse. Em cada dia da criação, Deus vai dizendo e algo vai acontecendo. E no 7º dia, então, Deus descansa. É interessante que quando nós olhamos para o livro de Êxodo, no capítulo 25, nós perceberemos uma sequência de capítulos em que Deus vai começar a orientar a construção do santuário. E numa outra parte de Êxodo, perceberemos como é que isso é feito. E sempre quando cada coisa vai sendo feita, percebemos que há uma expressão, e Deus disse. E você sabe quantas vezes isso aparece na Bíblia? Aparece entre 6 a 7 vezes. Percebemos então uma relação muito próxima entre a criação do universo e do Éden com a criação do santuário. E é interessante pensar que ao final da criação do Gênesis, no 7º dia Deus descansa. E depois de uma série de orientações de Deus lá para Moisés, a partir de Êxodo 25, percebemos que no capítulo que encerra então essas 6 expressões de Deus disse lá no Êxodo, aparece num capítulo específico falando sobre o sábado. Então entendemos e percebemos que há muita relação entre a criação do Éden como o primeiro santuário de Deus, como também a criação do santuário terrestre posteriormente. O santuário terrestre, logo nós iremos ver, ele foi dividido em pelo menos 3 compartimentos. O santuário em 2 e você tem um outro compartimento que era o compartimento externo. Você tinha o santuário, propriamente dito, dentro do santuário você tinha 2 compartimentos e fora do santuário, ao redor, tinha aquilo que nós conhecemos como um pátio, a parte externa do santuário. Quando nós olhamos para a criação e para o Éden, percebemos que nós temos a região fora do Éden, que Deus criou, todo o universo, nós temos o Jardim do Éden propriamente dito, e temos também o meio do jardim. No meio do Jardim do Éden, onde estava plantada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por falar na árvore do conhecimento do bem e do mal, ao abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 16, nós encontraremos ali uma orientação de Deus para o primeiro casal criado. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, ali nós temos a primeira instrução de Deus. E a instrução de Deus em Gênesis 2,16 é a seguinte, acompanhe comigo a leitura, diz o texto.
Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui nesse texto, nesses dois versos que acabamos de ler, percebemos uma instrução clara de Deus. No meio do jardim havia uma árvore, e essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. E ela dava frutos, assim como todas as outras árvores. O Deus orientou ao homem que ele tinha livre acesso a todas as árvores do jardim. Mas a árvore que estava no meio do jardim, dessa árvore o homem não deveria comer, porque ao comer dessa árvore ele estaria desobedecendo a palavra de Deus e, consequentemente, eles passariam a estar suscetíveis à morte. Essa orientação primeira de Deus mostra que Deus tinha então a intenção de preservar o homem. Deus estava querendo preservar o homem e por isso ele instrui o homem a não comer dessa árvore. Só que o texto bíblico vai avançar nos dizendo que, ao chegarmos no capítulo 3, o homem é tentado por uma serpente que aparece no meio daquela árvore que estava ali no meio do jardim. Eva, então, ela passa a manter um diálogo com a serpente e acaba sendo enganada pela serpente. Ela vai, então, consumir do fruto proibido. E ao consumir esse fruto proibido, ela compartilha, então, esse fruto com o seu esposo, Adão, que também come. E ao ambos comerem do fruto, ambos, então, cometem aquilo que nós conhecemos como o primeiro pecado. E ao comerem desse fruto, eles abriram, então, espaço para começar a surgir aquilo que era a maldade. A serpente, como você sabe muito bem, ela não era outro animal, senão uma espécie de um médium. Ali por detrás da serpente havia alguém, e de acordo com Apocalipse 12:9, você pode ver na sua tela, vai reconhecer essa antiga serpente como o diabo, Satanás, o antigo anjo, o anjo rebelde, que se rebelou com Deus no céu e que foi expulso. E agora ele vem tentar aos nossos primeiros pais, utilizando-se de uma serpente, que era o animal mais belo que havia no jardim. Ao fazer isso, então, ao comer do fruto, ao cair, o homem, então, tem um primeiro pecado entrando na terra. E ao esse pecado entrar, ao homem pecar, ao pecado começar a devastar todas as coisas, antes disso acontecer, Deus começa a mostrar para o homem o que é que aconteceria posterior ao seu pecado. E aí no capítulo 3, no versículo 15, Deus vai, depois de falar de algumas consequências, ele se dirige então, aí no versículo 15, e ele vai dizer uma informação muito importante para a mulher. E ele vai dizer assim: porém inimizade. Diz aí no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, tá? E diz aí, versículo 15, perdão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui no versículo 15, nós encontramos aquilo que é reconhecido por alguns estudiosos como o primeiro evangelho. A primeira informação, a primeira promessa que diz respeito à vinda de um descendente. Aqui você tem um jogo de palavras, aonde Deus vai colocar a mulher e a serpente. Ele vai dizer: eu porei inimizade entre ti e a serpente, entre você, mulher, e entre a serpente, entre o descendente, a descendência da serpente e o descendente da mulher. Parte do geral para o específico. Enquanto a serpente ele vai falar descendência, para a mulher ele vai falar o descendente. Esse descendente da mulher, este ser singular, que viria da geração de Eva, da descendência de Eva, ele viria e teria um propósito específico. Qual é o propósito específico? Ele vem e ele pisaria na cabeça da serpente. Ao pisar na cabeça da serpente, estava simbolizando então que esse descendente viria para dar fim ao problema do pecado, para combater de maneira pessoal, encarnada, o problema do pecado e resolvê-lo. Mas na medida em que este ser vai resolver o problema do pecado, ele também é ferido. E ao ser ferido, ele então está resolvendo ali o problema do pecado quando pisa na cabeça da serpente. Este descendente, essa promessa, não está se referindo a nenhum outro senão o próprio Cristo. Jesus aqui é o descendente a quem Deus estava apontando para Eva. A grande questão aqui é que Eva começa então a esperar, e todos os que vieram depois dela começam a esperar essa promessa se cumprir. Não é à toa que no capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que ela gera o seu primeiro filho, e ao gerar o seu primeiro filho, ela vai exclamar, quando ela gera Caim, ela vai dizer: adquiriu o varão, este o Senhor, que é a tradução literal do texto. O que nos leva a entender que para Eva, Caim seria o descendente a quem Deus havia prometido, que pisaria na cabeça da serpente, que resolveria o problema do pecado. Porém, não era Caim que seria a resolução para o problema. Esse descendente viria, mas ainda levaria um tempo para que ele chegasse.
Quando nós olhamos então, percebemos que Deus havia prometido a vinda do Messias. Só que para que Adão e Eva e os seres posteriores entendessem o significado do problema da serpente, o problema do pecado havia causado, Deus então vai instruir ao homem que, para que o pecado deles fossem perdoados, para que eles entendessem o preço do pecado, ele vai instruir o homem por meio de um sacrifício. O sacrifício, então, ele é primeiramente feito por Deus. A Bíblia vai dizer, no versículo 21 de Gênesis, capítulo 3, vai dizer que Deus prepara para o homem vestimentas de pele. Ele veste o homem. E ao vestir o homem, ele mata primeiramente um cordeiro, porque a pele da roupa que o homem estava vestido era a pele do cordeiro. O que se estava ilustrando aqui era que o pecado tinha um preço, alguém precisaria morrer, um substituto. E agora Deus ele faz o primeiro sacrifício para mostrar para o homem aquilo que deveria acontecer. Depois de Adão e Eva, vai vir outras pessoas, outros seres, né, os descendentes de Adão e Eva, e você encontra Abraão. Abraão ele é reconhecido como aquele que é o construtor de altar, e Abraão faz muitos sacrifícios. E esses sacrifícios não tinham outra função, posteriormente, senão apontar para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro não deveria ter nenhuma mancha, deveria ser um Cordeiro perfeito, sem defeito. Esse Cordeiro apontava para a vida perfeita de Cristo, assim como ele não tinha nada a ver com o problema do pecado e que agora ele passa a receber o pecado da pessoa que confessa, Jesus também receberia o pecado de toda a humanidade, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. Cada sacrifício feito, cada momento em que as pessoas realizavam o sacrifício, esse sacrifício apontava para a vinda de um Messias, de alguém que viria para o futuro, para resolver o problema do pecado. Os sacrifícios que o homem oferecia, então, através do Antigo Testamento, todos eles apontavam, então, para o sacrifício maior, que era o sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos, então, para o capítulo 25 de Êxodo, nós encontramos, então, a ordem para a construção do santuário. Em Êxodo 25, 8, lá você vai encontrar a seguinte expressão que diz: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Aqui, então, Deus vai expressar de maneira explícita aquilo que ele já tinha e que ele já estava fazendo muito antes, desde o Éden, quando ele tira o povo de Israel do Egito, ele liberta o povo de Israel do Egito, eles levam ele para o Sinai, e ali no Sinai Deus vai libertar o povo do Egito para adorar a ele no santuário. Parece que o povo sai do Egito e tem um destino certo. Nós imaginamos que o destino era Canaã, a terra prometida, de fato, mas primeiramente Deus estava trazendo o povo para perto dele, e agora a orientação de Deus é: vão e você, Moisés, vai construir um santuário. Vocês viram comigo que o santuário ele foi construído não segundo as ideias da cabeça de Moisés. Deus havia apresentado para ele uma planta, e a planta que Deus apresentou para ele foi ele enxergar, ele ver o santuário do céu. E Moisés então vai começar a construir o santuário. E ele vai construir o santuário terrestre à semelhança daquilo que o santuário era no céu. E agora, para essa construção, Deus orienta Moisés a pedir que o povo trouxesse os bens materiais, todo o investimento para que pudesse ser empregado na construção do santuário. A Bíblia vai dizer que o povo vai trazer tantas coisas, ouro, corrente, tudo que eles tinham de posses, de riquezas, e empregam ali de uma maneira tão grande e tão abundante que Moisés chega um momento que vai dizer: não precisamos mais, não precisa mais trazer nenhuma oferta, porque já temos o suficiente para construir. Com aquilo que o povo recebe, com aquilo que Moisés recebe do povo, melhor dizendo, ele vai empregar então para a construção do santuário. Interessante que eu falei com você que há muitas correspondências entre a construção do santuário terrestre no Êxodo, como há também com relação à criação. Aqui parece-nos então que Moisés pega todo aquele bem e entrega na mão de dois homens, que é Bezalel e um outro, que recebem o Espírito de Deus. O Espírito Santo desce sobre eles para que eles possam então construir, preparar todos os móveis e a estrutura do santuário. Assim como também em Gênesis aparece na criação o Espírito de Deus ali pairando sobre as águas, preparando para a criação, assim também o Espírito mais uma vez desce, e ele desce sobre aqueles homens para conceder-lhes dons para poder construir o santuário à semelhança das instruções de Moisés. O santuário, ele era dividido em algumas partes. O primeiro momento que você tem no santuário é a sua parte externa, que era o pátio.
O pátio, segundo o Êxodo, você pode perceber esses versos que estão aí na sua tela, vai trazer algumas informações. Ele tinha um comprimento de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Esse côvado era a medida que era utilizada no antigo Israel, né? Na época bíblica, as medidas eram usadas por côvado, que corresponde a desde o seu punho até o seu cotovelo. Isso varia de 40 centímetros, 50 centímetros, mais ou menos nessa faixa aí. Então você pode depois transformar essas medidas em centímetros, em metros, e você vai chegar a medidas exatas do santuário. Então o pátio ele tinha essa medida, o comprimento de côvados, 100 côvados de comprimento e 50 de largura. Nesse pátio você encontra pelo menos 2 móveis. O primeiro você encontra é um altar. E esse altar de holocausto era onde era colocado, então, o cordeiro, depois de ser imolado, depois de colher o seu sangue, que um pecador trazia um cordeiro ao pátio do santuário, e ali ele, então, imolava o cordeiro, depois de ter confessado, a carne do cordeiro era consumida sobre esse altar. E essa fumaça, então, que subia daquela carne que estava sendo consumida, era um sinal de aceitação para Deus. Era ali que o povo de Israel oferecia os seus presentes de comida para Deus. Mas é interessante pensar que Deus ele não é como nós, seres humanos. Deus não precisava da comida do povo de Israel. E é por isso que ele não senta para comer aquele cordeiro. A forma que ele recebia esse presente de comida era por meio da fumaça. E mais do que isso, os animais que o povo de Israel levava para oferecer a Deus já o pertencia. Não era nada que ele estava dando deles próprios, mas a Bíblia vai reconhecer que todos os animais, tudo que há na terra pertence a Deus. Então, em última instância, o que o povo estava oferecendo já pertencia a Deus. O valor do sacrifício não estava em simplesmente o povo chegar e dar, e oferecer. Ali colocar como se algo fosse deles. Mas o valor do sacrifício estava por detrás daquilo que ele significava. Por isso, o povo levava e era sobre o altar que era então consumido ali a carne do sacrifício e a pele do animal, quando era colocado então sobre esse altar. Na próxima semana a gente vai entender o significado de cada uma dessas coisas, mas por hora a gente vai ver só os móveis hoje. O outro móvel que nós encontramos também é a pia. A pia tinha então a água, onde o sacerdote se banhava e se purificava antes de começar as suas funções dentro do santuário propriamente dito. Então, antes de entrar, havia o homem que era o sacerdote, que foi colocado como sacerdotes, e havia sacerdote e sumo sacerdote, que eram pessoas responsáveis em oficiar dentro do santuário. E antes dele começar as suas funções, ele então se banhava na pia, que continha água. Então, a pia servia como um instrumento de purificação. Para a pia, nós não encontramos nenhuma medida específica, como os outros móveis que nós encontramos. A pia não apresenta, então, segundo o que nós temos aqui na Bíblia, nenhuma espécie de comprimentos e medidas para ela. Entrando agora no santuário, imagina comigo, você está viajando comigo no santuário. Então, agora a gente está no pátio e agora a gente vai entrar, sabendo que é uma entrada restrita. Só quem poderia entrar no santuário, no primeiro lugar, que era o lugar conhecido como santo, era o sacerdote. Dentro do santuário, propriamente da tenda que nós temos, havia 2 compartimentos. O primeiro, que era o lugar santo, que antecedia, o outro lugar, que era dividido por um véu, por uma cortina que separava, que era o lugar santíssimo. No lugar santo, só quem poderia entrar eram os sacerdotes para oficiar ali. E quando nós entramos, então, no lugar santo, nós encontramos logo, então, ao entrar, à nossa direita, nós encontramos, então, a mesa com os 12 pães. Era a mesa dos pães da proposição. Esses pães que ali estavam empilhados, eram pães sem fermento, pães asmos. Esses pães estavam empilhados em 2 pilhas, no caso de 6, né? Ao total, 12 pães eram colocados ali. Aqueles pães estavam ali não porque essa comida era para alimentar a Deus. Esses pães que ali ficavam, eles ficavam durante toda uma semana. E ao final da semana, no 7º dia, os sacerdotes deveriam tirar esses pães e trocar. E eles comiam desses pães. O que nos leva a entender que Deus é diferente de todos os outros deuses pagãos que existiam ao redor de Israel, que era as pessoas que traziam comida para alimentar esses deuses, que os deuses pagãos, eles dependem de que as pessoas ofereçam comidas para alimentar. O Deus de Israel não precisa da nossa comida. Não somos nós que damos comida para Ele, mas Ele é quem nos dá o mantimento. É Ele quem nos mantém. Então, diferente do que era nos povos pagãos ao redor de Israel,
É Deus quem dá comida para o seu povo. É Deus quem alimenta o seu povo. Por isso, os pães que ali estavam eram trocados semanalmente e os sacerdotes poderiam consumir desses pães. Somente eles. Ao lado, então, esquerdo, nós temos o candelabro, ou castiçal, com 7 lâmpadas, que tinham, então, 7 hastes, e em cada uma dessas hastes havia, então, azeite, e esse azeite, então, ficava consumindo ali. A lâmpada nunca deveria ser apagada, e por isso, constantemente, o sacerdote deveria estar trocando o azeite, para que essas lâmpadas não se apagassem. Como o santuário, dentro não havia nenhum tipo de janela, e as paredes eram paredes de madeira e coberto, então, em cima com peles, os panos que eram feitos de peles, não havia nenhum lugar ali para que a luz entrasse. E o que iluminava o santuário era esse candelabro. E a luz desse santuário não deveria se apagar em nenhum momento. De dia e de noite, o castiçal deveria ser mantido aceso. O que simboliza dizer é que nesse lugar, que é onde Deus habita, não há um Deus que dorme. Assim como a luz do santuário permanecia acesa de dia e de noite, isso simbolizava a ideia que o Deus de Israel, ele não dormita, ele não dorme. Ele não fecha os seus olhos para tirar um cochilo. Ele permanece o tempo todo acordado, vigiando e cuidando dos seus filhos. O que isso significa dizer é que enquanto você fecha os seus olhos para dormir, e muito provavelmente, depois desse programa, você vai dormir, o seu Deus, ele não vai fechar os olhos. Ele não dorme, ele permanece acordado de dia e de noite, cuidando e zelando pela vida dos seus filhos. No candelabro, nós vimos então que essa luz que iluminava todo o santuário deveria permanecer assim perpetualmente. À frente, então, dos dois lados nós temos então a mesa e do outro lado você tem o castiçal, e à frente então do sacerdote havia ali o altar de incenso. Nesse altar de incenso era então oferecido perfume sagrado, uma fumaça saía dali. Ali o que acontecia? Você está vendo aí a imagem, você está vendo que esse altar havia 4 chifres. E nesses chifres era colocado então o sangue do animal que era morto lá no pátio. O sacerdote entrava, trazia o sangue num recipiente, melava a ponta do seu dedo e colocava sobre esses chifres, um dos chifres, e depois ele aspergia na cortina que ficava logo à frente, separando o santo do santíssimo. Ao fazer isso, aquele sangue ficava ali durante todo o período de um ano. É possível que não tinha um cheiro muito legal, mas a fumaça daquele incenso que seria oferecido iria suplantar todo o mau cheiro que havia ali com relação àquele sangue. Ao fazer isso, ao colocar aquelas brasas que vinham lá do altar de sacrifício, lembra que no altar de sacrifício era onde era queimado a carne do animal? Aquela brasa era levada então ali para dentro e o sacerdote então oferecia um perfume, um aroma suave. E aquela fumaça do altar de incenso tomava todo aquele ambiente. Aquela cortina que ali estava na sua frente era um limite até onde ele poderia ir, ele não poderia passar ali. No lugar santíssimo, que a gente vai ver logo após, só quem poderia ter acesso era uma pessoa e uma vez ao ano, que era o sumo sacerdote. Mas todas as vezes que o sacerdote chegava e oferecia incenso ali, a fumaça daquele incensário subia e tomava todo aquele ambiente e entrava pela cortina e até o Santíssimo, e todo aquele lugar era preenchido pela presença de Deus. Era uma experiência marcante e única que o sacerdote passava. Se de todas as coisas que ele fizesse no santuário, esse momento era um momento marcante na sua vida, porque era um momento em que ele percebia e via a presença de Deus encher todo aquele lugar, e aonde ele não poderia chegar com seus pés, a fumaça do incensário tomava e chegava até a presença de Deus que estava no lugar santíssimo. Por falar em lugar santíssimo, que é onde a gente chega e a gente termina, nós temos então a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, então, que ficava no lugar santíssimo, que é por detrás do véu, era um caixote de madeira de acácia revestido de ouro. Nesse caixote havia uma tampa que cobria, então, e essa tampa era chamada de propiciatório, que a gente vai entender o porquê que essa tampa existe. Cada coisa no santuário tem uma função, a gente vai entender depois. Em cima do propiciatório havia duas esculturas de 2 querubins que ficavam um de frente para o outro. Dentro daquela arca, debaixo daquela tampa do propiciatório, havia sido colocada então as 2 tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos haviam sido depositados dentro da arca. Por isso que ela também pode ser chamada de Arca do Testemunho ou Arca da Aliança. E futuramente Moisés vai colocar mais 2 outras coisas ali dentro, que é um pote com maná,
que era o pão do céu que caía para alimentar o povo de Israel no deserto, mas havia também uma vara, a vara de Arão que floresceu, ou que florescera. Dentro da arca havia esses 3 elementos. Em cima da arca, sobre o propiciatório, havia esses 2 querubins. Mas no centro, no meio desses 2 querubins, era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Era ali que Deus manifestava a sua glória e a sua presença. Pela manhã, ele se manifestava como uma nuvem que ficava ali no meio, e que o povo já via aquela nuvem ali, que quando estava ali parado, era o lugar onde o povo deveria ficar. Mas à noite, Deus se manifestava como um fogo ali no meio daquele lugar santíssimo. Era ali que Deus havia estabelecido o seu trono. Era em cima da arca da aliança que Deus se assentara para poder estar no meio do seu povo. Quando Moisés faz toda essa construção, quando Moisés então termina tudo aquilo, você tem aí a visão agora na sua tela da visão panorâmica de como era o santuário dentro aí, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí você vê como ele era. Depois que Moisés termina tudo isso, lá em Êxodo, no capítulo 40, você vai perceber aí nesses versos, dizendo que assim, Moisés acabou a obra, então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E o texto vai continuar a dizer que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Enquanto a nuvem permanecesse ali parada, o povo permaneceria ali acampado. Mas quando a nuvem se levantava, então o povo desmontava todo o acampamento, desmontava o santuário, porque o santuário era uma tenda móvel, e eles começavam a trilhar e caminhavam. Até que a nuvem parava, ele parava junto, e ali estabelecia o santuário ali e montava tudo de novo. E quem fazia isso era um grupo específico, que era a tribo de Levi, que eram os levitas e os sacerdotes ali, que manejavam toda aquela mobilidade, desmontar e montar o santuário, enquanto eles estavam viajando rumo à terra de Canaã. O povo de Israel finalmente chega. E quando ele chega à terra, aonde eles viajam, eles fazem toda essa viagem, eles estabelecem então o santuário em uma cidade. De acordo com Josué, capítulo 18, versículo 1, é em Siló que eles vão estabelecer o santuário. É ali que eles vão montar o santuário, que vai ficar ali por muitos anos. O santuário vai ficar ali na cidade de Siló. Aqui você tem imagens do lugar onde era o santuário atualmente, onde ele ficava, lá em Siló. Aí hoje está em ruínas. Lá, ali nessa região ali de Siló, era aí nesse lugar em que estava o santuário terrestre, que era um santuário móvel. Mas esse santuário só permaneceu em Siló, que era a capital até então de Israel, só permaneceu ali até que Davi teve uma grande ideia. E qual foi a ideia de Davi? Davi reconheceu o seguinte: olha, eu habito em uma casa luxuosa, eu habito aqui em um lugar, tudo tem um conforto da minha casa, tudo direitinho, mas e Deus habita lá, naquela tenda, não tem todo esse conforto, essa riqueza, que a minha casa, o meu palácio tem. Não pode ser assim. E Davi então decidiu que ele queria construir um templo para Deus, um santuário para Deus, um templo maior, confortável, com tudo aquilo que ele reconhecia que deveria haver dentro do santuário. E Davi, então, tinha esse plano, só que Deus diz: Davi, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso porque você é um homem de muitas guerras, a sua mão é melada de sangue, então vamos deixar isso para o seu filho, para o seu descendente. E Davi, então, pensa de todo como seria o santuário, ele guarda dinheiro, junta dinheiro, faz tudo o que pode, mas não é ele quem constrói. Quem vai construir o santuário? O seu filho Salomão. Quando Salomão senta-se então no trono, Salomão então vai construir o templo, aquele grande e magnífico templo, o templo de Salomão. Esse templo de Salomão então é o lugar onde vai se tornar o lugar onde o santuário vai ficar, que é lá em Jerusalém. Nesse lugar é que de fato vai ser colocado, o santuário vai sair de Siló e vai lá para esse templo grande e magnífico. É neste templo então que as coisas do santuário, os móveis vão estar, permanecem. Não muda assim então a estrutura do santuário. Apesar de agora estar grande e maior, com pedras preciosas, com ouro e com todo investimento, tudo o que havia no santuário, no caso da tenda que ficava no povo de Israel, vai passar então a estar no santuário, no templo maior, que era o templo de Salomão. Nesse templo de Salomão, o que é que você tem? Você tem ali onde vai acontecer e oficiar e torna-se o centro ali da adoração do povo de Israel. Só que é este lugar que vai ser saqueado e destruído futuramente por Nabucodonosor. E depois ele vai ser reerguido por Herodes. E é no templo reerguido por Herodes e reconstruído que Jesus um dia vai entrar
e ele vai olhar para aquela beleza do templo, os discípulos vão mostrar para as paredes e tudo que ali está, e vai dizer, Senhor, veja que grande, veja que magnífico esse templo de Herodes aqui, e sabe o que Jesus vai dizer? Não passará. Olhe para esse templo, está vendo aqui? Vai chegar um dia em que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus profetiza que esse templo de Herodes, ele estava na iminência de ser destruído, porque no futuro viria um general que saquearia e que viria e destruiria todas as coisas que ali estavam e destruiria ali o templo de Herodes e agora estaria em ruínas. Dessa forma então, o templo que Jesus entrou foi destruído. E agora, desde então, nós não temos mais nenhum templo ali terrestre, especificamente desde o momento em que ele foi destruído. Só que o ponto-chave disso tudo, que eu queria chegar para vocês, e agora sim nós terminamos esse momento, é que o maior desejo do salmista em toda a Bíblia, no Salmo 27, no versículo 4, você encontra um pedido do salmista. E qual é o pedido do salmista? O pedido do salmista é, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, no seu santuário, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo do salmista aqui no Salmo 27 era habitar na casa do Senhor, era morar no templo do Senhor, no seu santuário, para poder ver a beleza, porque era no santuário em que a beleza de Deus se manifestava. Era ali no santuário em que ele via a glória de Deus, contemplar a beleza, a sua face. Era no santuário que a salvação de Deus se manifestava. Muitas das coisas que as pessoas não conseguiam entender, elas conseguiam entender quando elas entravam no santuário. Quando elas meditavam no santuário de Deus, quando elas contemplavam o santuário de Deus, elas poderiam ver que Deus era um Deus que habitava no meio do seu povo, mas também era um Deus que salvava o seu povo, era um Deus que cuidava do seu povo, era um Deus que julgava os inimigos do seu povo. De sorte que quando algumas pessoas não conseguiam entender o porquê e a razão do mal existir, o porquê que os inocentes sofrem, um dia alguém entrou no santuário. E quando entrou no santuário, ele disse, agora eu entendo. Agora eu consegui compreender qual será o destino e o futuro deles. Agora eu consigo descansar no meu coração e confiar plenamente no Senhor, porque entrou no santuário de Deus e ali foi se revelado então o caráter de Deus e a sua justiça. Nessa noite, eu não sei quem é você que está nos acompanhando até aqui, este momento, e obrigado por ter permanecido até aqui. Mas eu gostaria de falar algo muito importante para você. Hoje Deus te convida a entrar no seu santuário, não seu santuário terrestre, mas a poder contemplar este santuário e poder perceber e contemplar a beleza da sua salvação, a beleza de quem Deus é e do seu caráter. Você pode contemplar tudo isso ao entrar no santuário de Deus. Você pode entrar no santuário de Deus. Por isso, meu querido amigo e minha querida amiga, hoje Deus te convida a aprender e a confiar e entender um pouco mais sobre esse santuário que foi construído no passado e que tem a dizer muitas coisas para mim e para você. Mas você e eu hoje precisamos decidir entrar e contemplar e aprender mais sobre esse santuário. Neste momento na sua tela deve estar aparecendo já um QR Code. Esse QR Code que aparece aí no canto da sua tela, no canto esquerdo, você vai encontrar aí um QR Code em que você pode então printar ou apontar a câmera do seu celular e poder escanear esse QR Code. Você deve escanear esse QR Code e esse QR Code vai te levar para um grupo, que é o que nós chamamos de sala VIP. Nessa sala VIP nós separamos para poder responder as suas dúvidas, as suas questões para poder atender e em um dia da semana nós entraremos em uma sala VIP no Zoom, para juntos estarmos conversando um pouco mais sobre o tema que estudamos hoje. E por isso queremos convidar você a participar da nossa sala VIP, para poder orar com você, tirar as suas dúvidas, esclarecer e te ajudar a compreender a beleza desse santuário, a beleza da salvação que Deus oferece. Por isso, enquanto você neste momento vai ouvir uma música cantada pelo meu amigo que vai cantar agora, sobre um pedido, uma oração que é pedindo para que Deus habite em mim, você pode pegar o celular e escanear esse QR Code que aparece na sua tela. Você vai ser levado então para a nossa sala, para o grupo no WhatsApp, que vai ser a nossa sala VIP. Ali a gente vai poder conversar melhor. Ali nós poderemos então fazer uma sala no Zoom para poder esclarecer as suas dúvidas e juntos contemplarmos a beleza que é a salvação e o santuário de Deus. Por isso, enquanto você ouve essa canção, escaneie esse QR Code, entra no nosso grupo e vem conosco para aprender e contemplar a beleza do Senhor no seu santuário. Ouça a canção com atenção, escaneie o QR Code e entra no grupo da sala VIP.
ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dize como devo caminhar. Vem, pois, guiar. E habita em mim. O meu viver, dou-te, Pai. Faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim, habita em mim. Habita em mim. Deus hoje quer habitar em mim e quer habitar em você. Que essa seja a sua oração. Peça para que Deus hoje habite no seu coração. Faça da sua vida uma morada do Senhor, um santuário, uma casa para que Deus possa habitar em você. Não sei se você já fez isso, mas mais uma vez eu te convido. Não esquece, escaneie esse QR Code, entre na nossa sala VIP. Nós teremos o prazer de conversar um pouco mais sobre esse assunto, tirar as suas dúvidas e juntos contemplar a beleza da salvação que Deus manifesta através do seu santuário. Na próxima semana, a gente vai continuar esse tema, vendo o significado de cada um desses compartimentos e cada um desses móveis. O que isso significa? Por que eu tenho que aprender isso? Na próxima semana eu convido você a estar conosco. Nesse momento, quero convidar você agora a fechar os seus olhos para juntos fazermos uma oração. Pai querido, louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos deu de contemplar o teu santuário, de entender a beleza da sua salvação através destes símbolos que nós aprendemos aqui. Que a cada dia, à medida que nós viemos a estudar a tua palavra, que nós abrimos a Bíblia, que possamos entender cada vez mais o teu plano para a nossa vida, o seu plano salvífico, para nos redimir e nos levar de volta para viver juntamente contigo no seu santuário em que o Senhor promete trazer para a terra. Em que nós habitaremos agora juntamente contigo, de uma vez por todas, onde não haverá mais pecado, nem dor, nem tristeza, nem luto, porque todas essas coisas já passaram. Por isso, bom Deus, que cada dia o nosso desejo seja, desde já, viver essa experiência aqui, que possamos ter a Tua presença em nossa vida, consolando-nos de todo choro, de toda mágoa, de toda angústia que acomete o nosso coração. Que possamos experimentar a Sua presença em nossa vida e que, ao possuir a Tua presença em nós, que possamos viver a nossa vida satisfeitos, porque já possuímos tudo aquilo que precisamos para viver. Guarda-nos em Tuas mãos, nos dá uma ótima noite na Tua companhia e proteção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amigo, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, estudando o Santuário de Deus.